ter o mesmo resultado numa outra cultura, num outro segmento. E aí eu pedi demissão de novo. Eu, então, voltei para o mercado e aí eu entrei na Renault. Então, minha primeira experiência em automotivas. Também é uma história bacana, porque eu entrei na Renault e eu queria testar também como é que era, porque as pessoas falavam, automotiva é super concorrida, as pessoas elas trabalham muito de uma forma muito árdua, não tem qualidade de vida. Mas eu falei, deixa eu entender isso. E apareceu uma oportunidade. Eu já era supervisora, já tinha sido convidada para ser gerente, e eu fui para uma vaga temporária de supervisão de RH, que era uma colega que eu amo de paixão, está na França morando, a Geórgia, e ela estava em licença maternidade. E aí eu fui para esse momento. Entendi. E não era algo definitivo, mas eu falei, bom, só o conhecimento, a visão que eu vou ter nesses 6 meses está excelente. Quando, quando deu 2 meses que eu estava lá, começou a aparecer muita oportunidade no mercado, e eu falei, puxa, será que vale eu perder essas oportunidades? Eu cheguei para o nosso diretor na época e falei, olha, estou tendo algumas oportunidades, uma bastante importante aqui, mas eu também não quero, né? São 6 meses e eu já estava fazendo uma transformação ali, porque eu vinha de uma empresa que já estava super modernizada. Então eu estava podendo pegar aquele conhecimento e fazer conexão ali com os projetos que haviam na época. E aí ele falou: não, não, não. Então vamos, se você está recebendo proposta, vamos acertar a estrutura. Fizeram uma reunião lá e no final conseguiram uma posição. E eu pude, então, ser efetiva e construir uma carreira dentro da Renault, que foi desde começar nessa vaga temporária. E foi super bacana, porque lá, em 2006, chamava-se RH de proximidade. Não sei se você lembra dessa época. Não sabia dessa nomenclatura, desse conceito. Explica pra gente. O pensamento era: precisamos ter um RH que seja mais próximo das pessoas, porque ainda era folha de pagamento, administração pessoal, e aí começou-se a chamar de RH de proximidade. Só que ainda era o mesmo RH, né, de folha de pagamento, administração pessoal, só que com outro nome. E aí, Mas já naquela estava ali a intenção, né, do que. Isso, precisamos mudar. E eu, naquela época, eu comecei a estudar muito sobre a questão das competências, David Urich traz fortemente. E aí, eu falei, gente, mas não é só isso, né? A gente precisa agora entrar numa coisa que é como é que a gente vai ensinar os nossos gestores a fazerem gestão de RH, porque eles faziam muito bem gestão de custo, gestão da qualidade, gestão da produção, mas como é que a gente faz essa transformação para que nós, recursos humanos, para que o business partner, que ainda não existia essa nomenclatura, possa ser alguém que trabalhe com esses gestores e eles façam a gestão, porque nós não conseguiríamos atender 5.000 colaboradores. Na época, a gente atendia os colaboradores. E aí, começamos, então, um processo muito forte de desenvolvimento gerencial. A gente desenhou todo um plano e foi super bacana, porque foi o primeiro projeto dentro da Renault e que depois foi para o grupo de desenvolvimento gerencial, de olhar desde o líder até o VP, o que eles precisavam, quais os tipos de competência, como que o RH poderia ajudá-los a ter esse olhar para a gestão de pessoas. E aí, acho que mais ou menos uns 7, 8 anos depois, para ver que é uma construção, né? Nada é rápido, até porque a gente está falando de cultura. E aí, quando é cultura, quando é transformação de mindset, a gente precisa dar aquela respirada e falar: pera, vamos com calma, porque não é você trabalhar num projeto de implementar desenvolvimento gerencial, é você trabalhar num projeto de transformação cultural. E aí, depois disso, é que a gente entrou com a nomenclatura de business partner, onde, de verdade, os RHs eles tinham a conexão com o negócio e eles faziam todo o trabalho com a gestão, desde o líder até os VPs, e aí eles transformavam lá com as pessoas. Então,
com os liderados dele. Então, eu participei muito desse processo, assim, de como que o RH era, como que o RH é e com as transformações que ainda estão ocorrendo. Que bom, porque transformação ela é never ending. Então você participou e influenciou e criou a construção desse conceito de RH que não só é o apoio para o negócio, mas também o influenciador do negócio, né? Então, você não só fazia com que os gestores pudessem contar com o time de vocês para construir, implantar, desenvolver projetos para o time deles, mas também poderiam contar como um ponto de apoio para o próprio desenvolvimento da liderança, né? Super interessante isso. Sim, e sabe, Gabi, eu tenho muito forte como nós temos esse papel importante de influenciador no business. Assim, depois que esse processo foi amadurecendo de olhar para o RH como um parceiro de negócio, eu participei em vários momentos assim da minha carreira dentro da Renault, em decisões estratégicas, implementação de novos negócios, e eu ficava bastante admirada como nós éramos respeitados, né? Porque eles olhavam, o que vocês acham? Como que poderia ser isso? Então, não era construir e trazer para o RH, era uma construção conjunta. Isso por esse modelo, né? Por essa visão mais estratégica do RH. Geralmente, quando você trabalha em multinacional, você tem a questão de, eu recebo coisas do corporativo e eu tenho que aplicar. E as queixas existem. Então, eu lembro muito na BD que a gente implementou a universidade corporativa naquela época e as diretrizes vinham do corporate. E o Brasil ele teve uma influência na França de uma forma impressionante. Nós, como recursos humanos, nós entendíamos as políticas que o corporate desenhava, mas nós tropicalizávamos, nós mostrávamos qual era a realidade do Brasil para que aplicar aquela política. E muitas vezes, porque né, brasileiro tem essa criatividade, esse jeito de ser inconformado, de achar soluções, e nós, em inúmeros casos, influenciamos o corporate na França para melhorar os processos, para modernizar os processos. Então, eu gosto bastante também, porque às vezes a gente fica se apequenando enquanto Brasil. E nós temos um potencial e uma capacidade de achar soluções, de sermos criativos e de influenciar, que é incrível. E nas empresas que eu trabalhei, eu pude ver isso dentro de recursos humanos de uma forma bastante forte, né? E uso isso. E acaba sendo o espelho também, óbvio, das pessoas, né? Então, estou pensando aqui que, de certa forma, você cavou a tua posição de gestora na primeira empresa, quando você decide sair do Brasil para estudar inglês, fazer uma imersão, e aí volta e cava essa tua primeira posição de liderança. E aí na Renault também, né? Porque você, Sim, sim. pela, obviamente, competência e resultados dessa vaga temporária, dessa função temporária, você acabou cavando e ficando. Mas e aí, depois de Renault, me conta um pouco mais. Então, aí, de Renault, a Renault, então, ela tinha essa aliança, né? A Renault-Nissan. E aí eu já tinha passado por todos os subsistemas, eu era gerente sênior de operações, e é uma passagem que eu gosto de contar, porque eu fui a primeira mulher a negociar com o presidente dos sindicatos metalúrgicos, ainda quando eu estava na Renault, porque na Renault eu assumi também a área de relações trabalhistas. A área de relações trabalhistas é uma área que geralmente recursos humanos não gosta, porque é uma área desafiadora, você lidar com o sindicato, é um público basicamente masculino, então... Muitos conflitos, né? Sempre gestão de Sim, conflitos, né? De visões, interesses de um lado e de outro. exatamente. E como, por exemplo, na Renault, assim como é na Volks, as empresas europeias elas têm, e principalmente falar de francesa e alemã,
uma estrutura e uma cultura sindical muito forte. E aí você perguntou, né, da Renault. Então, aí eu tive uma passagem aí da Renault que, como eu estava no Brasil, estava em Curitiba, e eu era responsável por todas as fábricas, e tinha um corporativo que aí tinha as áreas suporte. E eu brincava que eu queria uma empresa para chamar de minha, que eu queria tudo para mim. Eu queria as áreas de suporte, eu queria as operações. E aí a Nissan, que fazia parte do grupo, estava revitalizando o business e estava implementando o segundo turno de trabalho em Resende, que é uma região não fácil assim para você trabalhar várias questões, entre elas, por exemplo, trabalhar no sábado lá, uma situação complicada. E aí tinha uma vaga, apareceu uma oportunidade, né, que era a head da planta, então sendo responsável por todos os subsistemas de RH. E aí eu falei, uai, por que não? Why not? E topei o desafio, era uma cultura diferente, né? Então eu tinha trabalhado com empresa americana, francesa, e indo para uma empresa japonesa em um lugar bem diferente do sul. Porque a gente que mora em Curitiba, a gente é bem. O Sul é meu país, é uma cidade maravilhosa, uma cidade encantadora. E aí, essa mudança, ela veio no momento que eu estava muito querendo desafios, né? E aí, fui para Resende, fiquei lá quase 2 anos também. Lá era implementar tudo, assim, pensar desde o básico de um centro de formação, porque você não conseguia ter pessoas para trabalhar dentro da empresa que já fossem formadas. Então, era desde o básico de operação até o básico de gestão, porque vinham muitas pessoas de fora para trabalhar lá, que moravam, por exemplo, em Taubaté. Então, a gente tinha um turnover muito elevado, muito. Foi a Realmente. implantação de uma planta nova mesmo. Ela era uma planta já, mas ela tinha só primeiro turno e um volume bem baixo, bem pequeno. Aí foi implementado mais um turno de trabalho e aumentou o volume, duplicou o volume. Então, era toda uma estruturar a empresa quase que como se estivesse começando. Uma cultura diferente, por mais que seja no mesmo país, estados diferentes, climas diferentes, né? Paraná, que você já estava, né, acostumada, você é daqui, aí Rio de Janeiro, outra cultura, outro clima, outro ambiente. Foi de Calor. novo uma outra cultura, além de Sim. mudar de uma empresa francesa para uma japonesa, também teve essa outra adaptação necessária. É outra adaptação e você falou super bem, assim, porque é muito diferente, né? Lá a região, a coisa do calor lá muito intenso, isso tinha um impacto direto na operação e nas pessoas. E lá, então, nós éramos em 6 no board e eu era a única mulher e tinha mais dois, três, não, era 7, tinham 3 brasileiros, o restante japoneses. Japoneses e tinha um mexicano. Mas aí uma outra questão, né? Não dá para você ir querendo rasgar uma cultura, não dá para você afrontar uma cultura. Você precisa entender e ir se colocando. Então, naquele momento, ouvindo isso, eu falei assim, nossa, mas gente, da onde? Eu falei assim, não, vamos lá. Aqui, qual é o histórico, eles estão aqui, e aí você vai. E quando você vai conquistando, que daí eles veem as tuas entregas, as mudanças nos indicadores, nos resultados, aí vem o respeito. Então, para mim, ali, esse quase 2 anos foi muito revelador e até assim, de uma profundidade de relação mesmo, porque eu saía de uma one-on-one com o VP, que era japonês, e eu ficava me perguntando, será que ele entendeu? Porque tiveram vários momentos que ele fez coisas diferentes do que a gente tinha combinado, e depois eu percebi que existia dificuldade do meu lado de entender o inglês dele, e do lado dele de entender o meu. Então, o que a gente combinou? Porque daí a gente teve um conflito, e eu falei, olha, eu não estou entendendo, já é a segunda vez, não lembro quantas vezes eram,
que a gente conversa uma coisa aqui na sua sala e depois as coisas saem diferentes. E ele me pediu exemplo. E aí eu falei, e aí a gente entendeu que era uma questão de comunicação mesmo, do idioma. Aí a gente estabeleceu que saía dali, eu escrevia, mandava para ele, e aí é uma coisa simples, né? Mas que ajudou muito nessa questão de comunicação e de respeito aí à cultura. Falando a mesma língua, quando os interlocutores falam a mesma língua, já é difícil entender exatamente o que o outro quis dizer, né? Falando línguas, ambos falando uma segunda língua, ainda mais, né? É super interessante todas essas Então, daí passagens. foi uma experiência interessante, mas daí para mim, sim, quando chegou lá, era um ano e 8 meses, falei, não, para mim tá bom. Eu experimentei o que eu queria, a fábrica está estável, implementamos várias coisas e não é mais isso que eu quero. E aí, quando eu cheguei para a Renault, e eu tinha combinado um tempo para ficar lá, mas eu falei, não, eu não vou conseguir dar conta desse tempo porque não estava mais fazendo sentido, e por questões familiares também, e acabou que meu filho estava fazendo vestibular, estava se preparando para o vestibular, e eu falei, não, acho que preciso voltar. E você foi morar lá sozinha esse Fui tempo, morar então? lá sozinha. O Entendi. meu ex-marido ficou com meu filho, porque era muito difícil para ter um outro trabalho Nossa. lá. E escola, meu filho, ele além de amar Curitiba, mas calor, e ele sempre estudou no Marista, e não tinha oportunidades assim lá, né? Então, aí eu falei, bom, aí não tinha uma oportunidade na Renault, porque o meu tempo não estava, não batia com o que foi com o que a gente acordou na ida. E aí eu falei, bom, ok, eu entendo, e aí eu vou buscar outras oportunidades, né? E eu acabei contratando uma pessoa para ficar no meu lugar, e quando eu estava treinando essa pessoa lá na Nissan, aí o Douglas, que trabalha comigo, ele tinha assumido e me conheceu na planta lá da Nissan, e aí foi conhecendo como que era a Renault, entendendo. Acho que faltava umas 2 semanas para eu sair, eu estava voltando de lá, e ele me ligou e falou, olha, eu não quis te falar antes, mas eu estava trabalhando numa oportunidade para você, e eu quero que você volte para a Renault, gostaria muito de ter você no time. E aí eu fiz mais essa passagem pela Renault de volta, e em 2023, em 2022, na verdade, final de 2022, eu já tinha. Eu tinha me divorciado, já fazia um tempo. Meu filho, depois de 3 anos estudando direito na Universidade Federal, ele chegou para mim e falou assim, uma noite, chegou, mãe, preciso te falar uma coisa. E a gente, como mãe, né? Eu apavorada, que foi, filho? Que foi, filho? Ele começa a chorar e fala, mãe, eu tentei de tudo, mas eu odeio meu curso de direito. Só que, né, ele ensaiou para me falar isso. E eu falei, ok, filho. E realmente ele tinha feito vários estágios em Diferentes áreas. diferentes áreas e tal. Falei, tudo bem, filho, tá tudo bem. A tua história é diferente da minha história, porque para ele foi difícil falar assim, nossa, imagina minha mãe fica 14 anos numa empresa, mais 14 em outra empresa, e eu aqui vou desistir do curso. Então, assim, é difícil, né? É muito difícil. Eu sei exatamente porque eu vivi a mesma história e eu era a filha que tive que dar essa notícia. Eu sei exatamente Sério? como é sofrer. Sério. Então Eu você tinha sabe do que eu tô passado falando. é, eu tinha feito 2 anos e 8 meses de jornalismo aqui na Federal do Paraná. E naquela época era muito difícil conseguir passar em jornalismo, era extremamente concorrido. E depois de 2 anos e 8 meses eu falei, não, não é esse meu caminho. E aí, para conseguir assumir isso para os pais, realmente é muito difícil. Eu ensaiei muito para poder dar essa notícia. Olha que coincidência, e justamente o que você falou, que era muito difícil de passar no vestibular, ele saiu sem fazer cursinho, então tinha aquela coisa de UOL, então para contar, né, você sabe muito bem que ele passou, Uhum. mais do que eu. E aí eu falei, ok, filho,
vamos então trabalhar, vamos entender o que você quer, o que você gosta, vamos fazer um coach de carreira. Inclusive, ele fez uma conversa com o André. Falei, olha, vou te colocar para conversar com uma pessoa que eu tenho muita admiração e tenho certeza que vai conseguir te ajudar, né? E aí O André ele. Caldeira, que é o CEO do Grupo Propósito, do qual a Ágil faz parte. Sim, sim, isso. Só E para ele, contextualizar. quem é o André? Uhum, E aí ele. Por que eu estou contando isso? Porque eu já tinha recebido um convite da Volks, mas eu falei, não quero, né? Eu já tinha outras programações para minha carreira e eu falei, não Você quero sabe que eu ia ir. te perguntar isso, talvez seja um bom momento. Porque o setor automotivo te cativou, né? Você está há Sim. muito tempo. Você estava nessa época pensando em experimentar uma outra área antes de tomar a decisão de entrar na Na Volks? verdade, eu já estava bem organizada para fazer, para empreender, né? Uhum, E eu assim, são tantos conhecimentos e tantas vivências que falei, agora já está na hora. Eu já tinha uma programação, falei, eu quero ter a minha consultoria, eu quero é, é, ajudar as outras pessoas, trabalhar com esse conhecimento e multiplicar esse uhum, conhecimento. E é isso que eu quero fazer. E aí, e também não queria aproveitar o Felipe, né? Porque ele tem 23 anos e eu agora, né? fiz. É meu Uhum, filho. E eu pensava assim, e a gente sabe, né? Quanto mais eles crescem, eles menos precisam da gente. Eu já sentia isso, então eu queria aproveitar. Só que daí, nessa mudança dele, de que não queria mais esse curso, ele acabou que ele foi fazer Ciências da Computação em Floripa. Passou na UFSC e foi para lá. E aí eu falei, aí o Douglas, a gente tendo uma conversa lá, porque a gente sempre trocou muito, né? E acabava fazendo muito benchmark. E aí ele falou: né, agora você não tem mais desculpa, né? Porque o filho já não tá aí, já tá em outro lugar, Floripa e São Paulo, tudo muito fácil. E aí eu analisei, eu estava num projeto super bacana lá na Renault, que a Renault eles fizeram dividiram a empresa, então os componentes, toda a parte de caixa de câmbio, motores, foi para um grupo e ficou a parte de automóveis. E eu estava nesse projeto, que é o projeto Horse, que era justamente fazer essa transição uhum. para essa empresa que sempre foi Renault. E eu era a head aqui no Brasil desse projeto para fazer a transposição de tudo, desde explicar para a empresa que comprou todo o processo de funcionamento de relações trabalhistas, da legislação. E eu estava super empolgada com esse projeto, mas ele estava acabando. Uhum. E aí eu pensei e falei, bom, acho que agora eu vou. E aí entra um ponto que eu gosto de falar também, a importância da liderança. Porque é, as empresas, né, elas têm os processos, têm os desafios, têm a cultura, e mas o que faz essa conexão, o que faz dar aquela coisa assim, vamos lá, é difícil, mas a gente dá conta, vamos achar uma nova estratégia. Assim, o líder tem um papel absurdamente incrível nessa jornada. E eu tinha tido essa experiência com o Douglas, tenho uma confiança muito grande, né? Eu falei, bom, o desafio é grande, mas eu já conheço quem vai, né, tá na minha liderança, então para quem eu vou responder. Então já Na Renault ele já era VP de RH e aí veio não, na também, Renault ele era diretor de RH e aí ele tá? foi convidado para ser VP na Volks. Uhum. E e aí eu topei, né? Foi em maio de 2023, já faz mais de um ano. E o que que te... Bom, uma parte você já falou que é a liderança, né? Mas imagino que a questão dos projetos, obviamente. E nessa vinda para a Volks, você falou, é um projeto complexo e também por isso você se interessou. E aí eu gostaria que você pudesse contar um pouco do que é esse projeto que vocês estão implantando, desenvolvendo, encabeçando.
Então, é um projeto de transformação cultural. A Volks, vou explicar o que eu quero dizer com isso. A Volks, ela, né, de origem alemã, com uma estrutura onde ela nasceu em Wolfsburg, onde a cidade foi construída porque a Volks existia, né? Então, tem uma história bem profunda, assim, de o pai que trabalhou, o avô que trabalhou, e aqui no Brasil não é diferente. Então, a planta da Anchieta tem 70 anos e traz essa história, né, da Alemanha de ser uma empresa onde você começa com 14 anos e você fica. E daí depois vem teu filho, e é uma grande família. E o mercado ele mudou muito, então a Volks ela foi se atualizando demais, fica na área de marketing, vendas, o produto da Volks é incrível, incrível. Olha, hoje eu tenho uma Tiguan e sabe quando você olha e fala assim, o acabamento é bom, o motor é bom, então assim, o design é legal, então eu sempre gostei também muito do produto. E aí, só que isso não é o que atrai só o produto. E a Volks, ela tem uma história. Quem não teve uma Kombi ou um parente que teve Kombi, um Fusca, um Passat, um Gol, um Gol, provavelmente você deve ter história na sua família assim, né? Eu aprendi a dirigir num Gol Tubarão do meu pai. Lembro até da placa até hoje. QJ, porque na época só tinha 2 letras, QJ 8882. Dirigi muitos anos. Um Olha golzinho. que bacana que você está falando, né? Então, é essa relação que você está falando aqui, que é a que as pessoas têm com a Volks. É uma relação histórica, uma relação do coração, porque você começa a lembrar que o avô assim, alguém da família dirigiu um Volks. Isso é fato. E só que hoje o mercado é super competitivo. Então a gente tem que ter tudo isso e ter processos e ter a visão do cliente muito, não é mais não tem nada a ver com o cliente em primeiro lugar, é o cliente no centro, é o que o cliente quer, o que ele gosta, o que ele faz. E os colaboradores, a estrutura interna da empresa, ela reflete também isso no mercado. E a Volks começou a se modernizar e ela precisava acelerar todo o processo de gestão de recursos humanos. Então, desde novos sistemas, novos processos, acelerar esse formato de como que o gestor se vê como responsável pelas pessoas e não o RH. E por estar no ABC, uma empresa que teve sempre muito forte essa relação sindical. Então, assim, a estrutura de RH ela sempre foi muito voltada a relações trabalhistas. E, e relações trabalhistas é só uma partezinha. Inclusive, quando todas as outras partes estão funcionando muito bem, meu recrutamento é muito bom, minha área de desenvolvimento, eu tenho gestores que cuidam das pessoas, essa relação sindical ela fica muito mais tranquila, porque eu sempre falo que liderança não permite vácuo. Então, se sobra espaço, alguém vai tomar. Então, às vezes as pessoas reclamam, o sindicato toma conta da fábrica. Não, pera. O que eu não estou fazendo com o meu colaborador, que eu estou deixando essa relação ficar enfraquecida e ele buscar o sindicato? Uhum. Então, e é bem nesse processo que a Volks está, de uma transformação muito grande na área de recursos humanos, de processos de recursos humanos, de projetos de recursos humanos e nessa relação de RH com os parceiros de negócio. Então, esse desafio, por exemplo, a estrutura de business partner, na essência, a gente está implementando. Já existia o conceito de BP, mas nas áreas de operações e qualidade, pelas quais eu sou responsável, que são as 4 plantas, ela ainda era muito voltada para essa cultura de relações trabalhistas. Então, o business partner ainda estava muito nessa pegada.
E a gente Uhum. está reestruturando, desde o perfil das pessoas, papéis e responsabilidades, aonde que entra a RT, aonde que entra o business partner. Então, isso me motivou muito porque dá muito resultado. Agora que a gente percorreu tua carreira quase completa, né? Sim. Eu queria saber qual é a sua visão com relação a você mesma no que diz respeito às características que você já tinha e as que você foi desenvolvendo, que são essenciais para essa função, para esse comprometimento de ser uma pessoa estratégica, atuando dentro de uma área de RH e compondo de igual para igual com os demais times de liderança do negócio. Olha, você perguntou as características que eu já tenho e que eu fui construindo, né? Fui adquirindo, desenvolvendo ao longo aí dessa caminhada profissional. Você vai entender quando eu contar um pouquinho da minha história, mas eu sempre fui uma pessoa que via possibilidades. Então, assim, isso é difícil? Não, mas vamos lá. Era aquele otimismo, mas não otimismo sem razão. É que eu buscava superar, né, as adversidades. Então, essa já é uma característica que eu tenho. Então, isso foi muito importante para todas as empresas que eu passei. Mas essas empresas, essas relações e essas experiências aportaram? Primeiro, elas todas fizeram com que a minha autoestima, meu senso de eu posso, a minha autoconfiança, meu sentimento de que se você olha para a situação, se você olha para o negócio, se você analisa o negócio, se você para pensar, você acha soluções. Então, elas fortaleceram muito mais o mundo das possibilidades, né? Que já era uma característica minha, mas daí as possibilidades naquele. Você está com CEO, você está com o chairman, você está com o VP, e você está discutindo, e isso acontece direto. Ontem, inclusive, aconteceu. Ele traz a verdade dele, que é da visão dele, né, das lentes dele, e eu, de igual para igual, falei assim: ó, entendi, bacana esse teu ponto de vista. Dentro do negócio, você está vendo com essa perspectiva. Mas vamos ver por aqui. Então, para esse desafio, a gente está falando um plano de sessão, por exemplo. Para esse desafio, você acha que essa pessoa, ela realmente está com a garra, com a vontade, que o perfil dela vai se adequar a isso, esse desbravamento de mudança que a gente precisa? Uhum. Assim, então, assim, esse questionamento de poder influenciar, um questionamento que influencia, independente do nível, essa segurança, eu desenvolvi muito nessas experiências mesmo. Ou seja, não é impor a sua opinião ou a visão que você tem com relação à situação, e sim promover realmente esse diálogo e essa reflexão Isso, e essa construção conjunta, porque de repente a solução final nem era o que você tinha imaginado isso, inicialmente, né? isso. E acho que também isso é, é passar a ser uma pessoa que as pessoas querem consultar. Isso Uhum. só acontece porque você fez essa construção, você não impôs, você promoveu o diálogo, você e muitas vezes falou: olha, deixa eu te falar, eu estava errado naquela percepção, eu estava errado naquela opinião. Uma coisa que todo mundo que já trabalhou comigo, seja de time ou seja de parceiro de negócio, eu não tenho vergonha de chegar e dizer: me desculpe, eu errei, ou me desculpe, minha percepção foi equivocada. Eu acho isso de uma grandeza. Eu vejo que eu consigo estimular, porque veja, a gente trabalha num mundo super masculino, com engenheiros super racionais, o alto nível da pirâmide, que você tem lá o board das empresas. E aí chegar e dizer, puxa, errei. E eu vi muita gente fazendo isso, partindo desse princípio assim, puxa,
A gente pode pedir desculpas, a gente não tem a verdade absoluta. E é muito libertador para eles. É muito libertador e eu super incentivo. Eu falo, nossa, que atitude bacana. Olha que exemplo que você deu para o seu time. Você chegou e falou, olha, peguei forte naquele momento, estava sob pressão, me desculpe. Ou defendi tal ponto de vista ou tal decisão, dormi, passei um final de semana, fiz uma análise, e vocês têm razão, não é dessa forma. Então, queria me recolocar aqui com vocês. Acho isso sensacional. É o exercício real da tão famosa vulnerabilidade, né? Famosa Exato, ultimamente. exato. Vulnerabilidade e honestidade, né? Que eu acho que é o que embasa qualquer relação de confiança e para conseguir construir tudo que você tem que construir, quer construir, precisa de confiança em primeiro Sim, lugar, né? sim. E Edna, o que mais você consegue fazendo? Como é a expressão em francês? Eu não sei falar francês, acho lindo. Não sei se um dia eu vou Recul. aprender. Fala de novo. Prise de recul. Fazendo isso, então, a Edna fazendo esse zoom out, essa subida de altitude, observando a tua carreira, a tua história, que outros aprendizados ou que outros conhecimentos, que outras percepções você conseguiria compartilhar aqui para inspirar outras Ednas que podem estar nos ouvindo, né? Ednas e outros homens que podem estar nos ouvindo aqui também e aproveitar depois esses conhecimentos. Eu vou dividir em duas partes. E aí pensando, a primeira parte pensando em profissionais de RH. Ok. Pensando em profissionais de RH, a gente um aprendizado importante que nós precisamos ter é que nós somos parceiro do negócio, porém, nós não somos pessoas técnicas, porque essa nossa competência de recursos humanos, que é esse olhar para as pessoas, que é incentivar a um tempero mais humanizado, a ter processos humanizados, olhando para o negócio. Porque, assim, a gente vai. Aquela máxima de que pessoas felizes trazem mais resultado. É real. Então, como é que eu, como recursos humanos, vou para isso, sou parceiro de negócio, sem perder essa essência do RH? Porque eu já tive muitas experiências e eu participo de vários fóruns que começa a se discutir de uma forma onde você está olhando para a estratégia, mas você está se misturando com o negócio. Então, não o negócio recursos humanos, mas o negócio operações, o negócio qualidade. E isso me preocupa, porque você está ali para fazer a parceria com eles, para olhar a estratégia do negócio, para desenhar o que esse negócio precisa em conjunto com esses parceiros, mas para estar com um olhar de recursos humanos, para o incentivo do olhar para as pessoas. E eu percebo vários colegas, eu tenho debatido sempre que eu posso, para o RH não deixar de ser RH, sabe? Para o RH não perder essa visão, porque é isso que ele aporta de mais significativo. Porque quando a gente fica falando muito do negócio, às vezes parece, olha, eu preciso entender muito de produção, eu preciso entender muito de qualidade. Sim, eu preciso. Eu preciso entender como é que essas áreas são competitivas, como é que o negócio é competitivo. Mas com o olhar em que, como é que eu trato as pessoas, como é que eu desenvolvo as pessoas, chamando atenção para esses heads de negócios, para que isso se componha. Então, e não perdendo isso, e não ficando um RH técnico. Para não perder justamente o ponto de vista diverso, né? Isso, Importante que haja entre todas as áreas. Eu isso. ouvi uma frase que é fazer com que o RH seja mais pró-negócio, mas também o negócio seja mais pró-RH, né? Porque é uma frase interessante, porque e eu tenho
eu converso bastante, né, com colegas e vem sempre os exemplos, né? Eu estava com um exemplo, estava com o head de finanças e a gente estava falando de uma reestruturação, e aí você começa a ver que o workload vai prejudicar muito, que as pessoas vão perder a qualidade de vida delas, que as pessoas vão ter burnout, que as pessoas vão perder a saúde emocional, mas assim, é um negócio, como é que eu entro ali e falo, olha, importante essa reestruturação, a gente precisa disso, mas vamos redesenhar aqui, porque esse workload ele não é possível. Um ser humano não consegue fazer isso. A não ser que ele trabalhe 14 horas por dia, 16 horas por dia. Então, sabe esse olhar que as áreas de negócio às vezes estão ali buscando solução e então essa é a crise de recurso. Deixa eu e aí trazê-los para esse olhar. Esse é um papel que a gente não pode perder. Teve um momento que a RH estava ficando pouco RH e muito business. Uhum. Então, esse é um outro, isso para o RH. E a outra questão ainda para o profissional de recursos humanos, que é a parte analítica, a parte de dados. É o famoso People Analytics que a gente tanto fala. A gente precisa conhecer profundamente ter essa competência, desenvolver essa competência. Porque a nossa credibilidade é pautada por a gente trabalhar com dados. E também por muito tempo. E eu não preciso eu ser expert, mas assim, é importante para qualquer pessoa, qualquer gestor de RH, e quanto mais alto o nível de gestão, você precisa de mais pessoas que entendam, né, que tenham desenvolvido o People Analytics, porque você vai precisar desse suporte para as tomadas de decisões, para que você consiga fazer a influência dentro do board, que você consiga fazer a influência para os teus interlocutores, porque se você não tiver esse conhecimento, se você não tiver alguém que te suporte nisso, você vai trabalhar com hipóteses, você vai trabalhar com informações superficiais, e aí isso impacta na sua credibilidade. Então, o quanto você vai ser ouvido será impactado por essa falta de conhecimento dos dados. Então, Ou seja, você não precisa saber tudo, ninguém nunca vai saber tudo, mas você precisa ser perspicaz para perceber quem ou o que, ou do que você precisa, né? Quem pode te ajudar ou do que você precisa para compor aquela reflexão, aquela ideia que você quer construir. Né? Ter essa exatamente. iniciativa de buscar essas soluções que não precisam necessariamente vir de dentro de você, né? Essa para mim, esse para mim é o conceito de diversidade. A gente está falando tanto em diversidade e inclusão, e eu acho super bacana todos os movimentos que estão acontecendo, é demais, assim, é algo que me deixa muito feliz. E, eu sempre desafio, quando a gente está falando desse tema, a diversidade de perfil. Uhum. Porque conviver com pessoas que têm um perfil diferente da gente é desafiador, né? E é desafiador, porém é necessário. Então, quando a gente fala disso de people analytics, que eu não preciso saber tudo, que eu preciso compor o time, eu preciso compor o time em termos de conhecimento, em termos de soft skills. E eu sempre falo, assim, eu falo, gente, às vezes alguém do meu time vem e fala, estava conversando com o diretor X e ele estava me descrevendo o perfil do gerente que ele quer contratar e começa, aí eu falo, e aí, como é que é? Aí ele começa a me descrever e fala assim, nossa, ele quer eu ia falar um xerox, mas ia entregar a idade, né? Ele quer uma cópia dele. E aí, eu falo com o meu time assim, incentivem essa diversidade. Na hora que você está buscando um perfil, que você está fazendo a descrição daquela vaga, daquela oportunidade, daquele projeto, questionem, porque é isso que vai fazer realmente uma diversidade plena. Porque eu estou falando Uhum. de etnias, gerações, e eu estou falando de jeito de ser, que é E, normalmente negligenciado. e como compor isso, essa necessidade, com a questão do fit cultural, que é sempre um desafio no recrutamento e seleção, né? Como você garantir que a diversidade aconteça, mas que também a adaptação à cultura não seja uma barreira. Olha, eu
eu sempre falo que a área de recrutamento e seleção é estratégica. E sempre do meu time, quando eu tenho algum candidato que já trabalhou em acquisition, eu gosto muito. Por quê? E às vezes as pessoas não entendem a profundidade de conhecimento e de visão estratégica que se pode obter quando você passa por essa área. E, e aí eu te respondo sobre o fit cultural. Quando você está fazendo o processo de trazer alguém para uma empresa, que é um processo de uma super responsabilidade de ambos os lados, né? Quem toma a decisão de vir e quem está fazendo ali o processo de recrutamento, eu gosto muito das conversas. Eu não chamo nem de entrevista quando você está fazendo esse processo, sabe? Das conversas que você consegue deixar o candidato à vontade, para que você, como pessoa de recrutamento, possa realmente conhecer e você estar à vontade para falar da empresa, porque o teu jeito vai falar da empresa. Porque como você faz aquele processo vai falar da empresa. Porque o fit cultural, se você não tem, assim, a questão de saúde emocional, hoje quando a gente fala em burnout, quantas pessoas falam, não acredito, eu não gosto dessa cultura, isso não é para mim, mas ela já tomou decisões. Então, primeiro começar nesse processo de recrutamento e seleção, de ser assim, prestar atenção nisso. E é uma chamada de atenção para nós de recursos humanos, que a gente fala tanto que as competências, os soft skills é que fazem as pessoas sair da empresa, mas muitas vezes a gente está fazendo processo seletivo olhando só para a competência técnica e não para os soft skills. Então, quando eu encaminho alguém por um cliente meu interno entrevistar, eu preciso ter colocado esse olhar. Eu preciso olhar para o fit cultural, eu preciso olhar para os valores que aquela empresa tem, para os valores que aquela pessoa tem. Quando eu faço essa triagem, esse meu olhar é muito importante, porque a pessoa que vai entrevistar, e a gente precisa treinar, a gente precisa desenvolver os nossos gestores para olhar para isso, porque o processo seletivo é uma composição, né? Quanto mais pessoas estão envolvidas de forma correta, você tem muito mais chances de acertar aquele candidato e o candidato fazer uma escolha correta. Então, a gente precisa criar esse ambiente. E esse ambiente que a pessoa consiga se colocar verdadeiramente e que ela consiga conhecer a empresa verdadeiramente. Sempre que eu faço uma escolha de uma pessoa, eu sou muito transparente. Eu falo, eu realmente eu gosto de saber o que aquela pessoa gosta. Desde assim, quais os. Parece que ficou assim demodê perguntar de hobbies, eu não pergunto de hobbies, eu gosto de ir conhecendo como é que se aproveita seu tempo, o que se gosta nos finais de semana, onde você coloca a sua energia, para ir entendendo como essa pessoa é, o que ela valoriza, quais são os valores, mas de uma forma verdadeira, e não respondendo um questionário. Uhum. E somente, eu acho que as ferramentas são importantes, mas elas não podem superar, né, as entrevistas. Por isso que sempre que alguém fala de inteligência artificial, fala assim, mas um processo seletivo daqui a pouco nem vai precisar de gente, porque tudo vai ser feito por inteligência artificial. E eu falo, opa, alto lá, porque quem vai ter a percepção, o feeling, o sentimento, é olhar para a pessoa e sentir assim, puxa, deu match. A não ser que a seleção seja para robôs, né? Aí acredito que não Sim, vai ter. sim. Mesmo assim, ainda o olhar Mas humano acho que vai ser essencial. Mas eu ainda não concordo. vai substituir. Mas então, assim, precisa começar bem, olhar para esse fit cultural, porque ele é essencial. E nem sempre as pessoas têm a coragem de romper, se não deu fit cultural. E aí ambos perdem, empresa e a pessoa que entrou nessa empresa. Sim. Eu coloquei essa pergunta no meio da tua reflexão a respeito das mensagens que você queria passar primeiro para os gestores de RH, e aí não sei se você já tinha concluído e você ia passar para provavelmente gestores em geral. Então, sim, então para os gestores de RH não perder olhar RH, não se misturar por ser técnico demais. E a outra questão a credibilidade se dá pelo conhecimento
diverso, mas a parte de People Analytics é muito importante e você não precisa ser o expert, mas você precisa ter uma equipe que te apoie nisso. E, por último, para o profissional de RH, me dá uma dor no coração quando eu vejo um profissional de RH, eu vou usar essa palavra, se apequinando, sabe, assim, não se olhando como eu sou um negócio, eu faço resultado, eu faço carros, eu tô lá junto com o produto, eu influencio, então assim, esse posicionamento seu também vai falar o quanto você vai influenciar. A tua credibilidade também se dá por esse posicionamento. E aí você precisa acreditar nisso. Não dá para alguém te ensinar. Você precisa acreditar que recursos humanos é sim um parceiro do negócio, influencia e se os resultados são muito bons, a parcela de recursos humanos é igual a qualquer outra área de negócio, se os resultados são ruins também. Então, esse valor precisa estar no profissional, a percepção desse valor precisa estar no profissional de recursos humanos, ele precisa sentir isso. Você acha que um dia, assim como você contou a história da criação desse termo, né, dessa nomenclatura de cargo de business partner, você acha que algum dia, justamente por essa evolução e por todas as pessoas do RH serem business partners, essa nomenclatura possa até deixar de existir, né? Não vai ser mais necessário, entre aspas, avisar Sim. que aquele profissional de RH é parceiro do negócio? Então, você sabe que eu já pensei bastante sobre isso, porque faz bastante tempo que a nomenclatura está no mercado, né? Só que eu estou vendo um movimento agora diferente. O movimento está sendo criado, por exemplo, na Volks está se criando o Business Partner de comunicação. E eu já vi várias outras empresas, o Business Partner de finanças. Então, assim, invertendo, a parceria do negócio também das outras áreas. Isso eu tenho visto no mercado também. Então, Interessante. eu não sei se esse. Porque, assim, são várias parcerias de negócio que vai dar um resultado final. Então, eu gosto de olhar por esse ângulo, não sei se tão rápido essa nomenclatura mude. Acaba sendo, na verdade, então, um movimento oposto, uma evolução, né? O RH Exatamente. influenciando essa evolução. Isso. Interessante. E aí, a tua pergunta sobre os profissionais em geral. A gente fala muito sobre estresse, né? E eu tenho estudado bastante o tema, estou fazendo um curso de neurociências que é um curso mais prático, né? E eu tenho entendido muito mais o funcionamento, né, do cérebro, do nosso corpo, toda essa composição hormonal, né, desse funcionamento aí emocional. E isso só me reforça uma crença que eu tenho de muito tempo, que é você precisa gostar do que você faz. E muitas vezes eu falei isso, as pessoas falam assim, mas tudo bem, você trabalha em multinacional, você já está num nível super legal de carreira, então você está falando isso porque você já está bem resolvida. Mas eu tenho uma história. E dentro das áreas de recursos humanos, tem muitas áreas. E eu sempre procurei olhar para aquilo que realmente dá. Eu tinha mais, hoje é fácil, né? Estados de flow. Uhum. Eu não usava essa palavra, dizia que eu era estagiária, mas eu percebia que eu dava um jeitinho de fazer as outras áreas, sim, mas sempre pegava mesmo que fosse um projeto de uma área que eu gostava muito, para que eu pudesse estar fazendo aquilo que me dá prazer. E a gente precisa saber disso, a gente precisa ter consciência disso. A gente fala tanto, né, sobre autoconhecimento, inteligência emocional, e claro, o autoconhecimento dentro da inteligência emocional, e essa resposta precisa estar muito clara. Né? O que realmente me proporciona uma sensação de bem-estar? Por quê? Porque a gente vai ter problemas, nós vamos ter situações difíceis de mercado,
A gente está num país que tem instabilidade. Então, contra essas coisas externas, muitas a gente não tem muito o que fazer. Mas como eu lido com elas, sim, isso eu posso decidir. E aí eu vou lidar melhor se eu faço aquilo que eu gosto. Se eu me sinto realmente agregando, se eu me sinto. Se fala muito em deixar legado, né? Eu sempre falo, primeiro eu quero estar bem comigo mesmo e estar sendo feliz. E acho que esse é um grande legado que eu posso deixar. As pessoas olharem e falar assim. E as pessoas falam muito assim, Edna, esses perrengues aí, uma hora você tá lá apresentando uma estratégia super bacana de um novo projeto que vai impactar no negócio, outra hora tá ali, o sindicato não quer falar com ninguém, quer falar com você, e esse vucu-vucu, como que você lida com isso? Eu falei, bom, gente, primeira coisa, eu adoro o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Então, aí eu já tirei uma carga do estresse. Uhum. A segunda coisa, então, daí, né, que é minha e também que eu gosto de comentar para todos os profissionais, é procure estar num lugar que você possa ser você mesmo. Ou você mesmo. Essa situação de eu ter que me despersonalizar para estar num lugar, que daí a gente falou um pouquinho de fit cultural, Uhum. é um máximo gerador de estresse. Então, eu lembro muito que eu sempre fazia aquelas. Quando eu queria tomar uma decisão ou de uma outra posição dentro da empresa ou de sair da empresa, eu colocava os prós e contras. E eu Uhum. sempre essa pergunta. A primeira, vou fazer o que eu gosto. A segunda era, vou poder ser eu mesma. E porque esse também é um fator importantíssimo de redução de estresse. Porque imagina, você já tem que lidar com o dia a dia, e aí você tem que fazer um personagem que está longe de ser a sua essência, vai te desgastar. Então, os fatores de sucesso, assim, que eu acho que são que eu acho porque é o que eu vivencio. E agora, estudando mais ainda neurociências, eu percebo coisas. Por que essas coisas são importantes? Eu estou entendendo neurologicamente, na questão do nosso sistema nervoso, no nosso organismo, como que essa sensação de bem-estar funciona, que é o que a gente sente quando a gente faz o que gosta e quando a gente sente quando a gente pode ser a gente mesmo. Então, são duas coisas muito simples, e é óbvio, a gente exerce papéis. Óbvio, a Claro. gente falou. Oi? Vários, Sim, tô concordando. Uhum. então, mas você exercer um papel, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação pro high management e eu estou. Eu vou ter um formato de comunicação diferenciada, eu vou ter uma postura diferenciada. Aquele momento eu estou dizendo assim, mas eu sou uma pessoa descontraída. Então, se eu tiver que viver todo momento do meu dia fazendo esse papel, não vai dar certo. Então, assim, a gente tem que entender o que é o momento pelo processo que você está vivendo, pelo aquele momento de trabalho, e o que é uma continuidade. Que o dia inteiro você tem que estar exercendo um papel que não faz parte do teu natural. Então, essa Uhum. é uma dica importantíssima que eu uso na minha vida. E embora você tenha dito que é simples, ao mesmo tempo é muito sofisticado, né? É, Não é fácil, é né? verdade. Você tem É razão. verdade. Você tem Uhum. razão. Você tem razão e a gente. E o terceiro conselho, né? Conselho, mas dica assim, que eu acho libertador. Então, gosto do que faço, posso ser eu mesma exercendo aquilo que eu estou exercendo e você precisa cuidar da sua vida financeira. Porque a gente, para fazer escolhas, a gente sabe que as necessidades básicas, quando a gente fala do dinheiro, quando a gente fala que a gente tem família, e existe uma situação na nossa vida, coisas, um jeito de viver que precisa de dinheiro. Então, Uhum. muitas vezes, e assim, muitos anos com executivos que
não gostavam do que faziam, que realmente não tinham senso de pertencimento para aquele grupo que atuavam, mas que viviam as suas vidas sem uma organização financeira. E que cada vez que eu os indagava, ou que eles estavam num conflito, que eles estavam falando da empresa, eu falava, puxa, aqui é difícil, aqui as coisas não andam, e aquela conversa queixosa, e eu começo a fazer as perguntas. E aí, o que você acha que você poderia fazer diferente? Onde você estaria melhor, se sentiria melhor? Que tipo de negócio? E você começa a fazer as perguntas. E inúmeras vezes recaiu no formato de que eu não estou organizado para tomar uma decisão. Então, Uhum. oi? Não, estou concordando aqui também. Então, a outra coisa que eu acho libertadora é você sempre estar organizada na sua vida financeira. É você ter isso, porque isso te permite, te dar liberdade de tomar decisão, te dá liberdade de fazer escolha. Você não está em um lugar porque você precisa financeiramente apenas. É óbvio que é importante você construir uma situação, um equilíbrio, uma situação financeira que você tenha uma velhice com qualidade. A gente está num país que a gente se preocupa muito com isso, principalmente na questão de saúde. Então, importantíssimo, mas isso é uma organização. E você viver, fazer uma escolha e viver num lugar e num trabalho que você fica 8, e eu falo 8, 10 horas, porque eu nem falo 12 horas, 14 horas, porque eu acho isso um absurdo. Isso é um absurdo. Eu combato isso sempre que eu vejo, sempre que eu posso. Então, se você passa 8 horas do seu dia em um lugar, 10 horas do seu dia, e você não é feliz com aquilo, com aquelas horas, claro que você vai ter conflito, tem horas que você vai falar, nossa, meu Deus, hoje foi difícil, mas isso não pode ser o 100% do tempo, ou 80% do tempo. E, na maioria das vezes, as pessoas não tomam outras decisões por questões financeiras, outras por falta de autoconhecimento, que elas às vezes nem sabem o que é se fazer diferente daquilo, elas nem sabem o que elas gostam. Uhum. Então, assim, cuide da sua saúde financeira, porque ela te dá liberdade de escolha. É algo que eu aprendi, não foi fácil, não foi fácil, mas eu aprendi e hoje eu já falo com meu filho de 23 anos. Falo assim, ó, você tem que estar porque você quer, mas não porque você precisa, porque você tem medo de passar necessidades. Não pode ser refém, né, Não daquela pode situação. ser. Edna, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas eu quero muito te pedir para complementar a história da tua vida, a gente conhecer um pouco da tua carreira. E eu sei que tem muitas passagens da tua vida como um todo que influenciaram, impactaram nos resultados que você vem alcançando na sua carreira. Então, para concluir essa conversa, acho que nada melhor do que conhecer um pouco mais, um pouco além dessa pessoa tão interessante que a gente está conhecendo hoje. Inclusive, essa sua técnica aí, ela é muito boa. E eu aconselho numa conversa para escolher alguém para uma empresa, para um processo de seleção. Por quê? Porque quando você olha quantas coisas nós falamos sobre a vida profissional, e você vai contando os cases, e aí você vai falando, chega agora, eu vou falar sobre mim tranquilamente, e de uma forma bastante com confiança de não ter exposição. E muitas vezes eu vejo ainda profissionais de recursos humanos que começam uma conversa de seleção perguntando sobre a pessoa, né? Qual a tua história de vida? Você ainda não criou nenhuma conexão. E por isso que muitas vezes você se surpreende com aquela pessoa que você contratou, porque ela estava nervosa, ela estava se expondo e você já foi perguntando para ela coisas da vida dela como pessoa. Então, só fazendo um parênteses, aproveitando, porque eu ainda vejo esse tipo de prática. Quem é a Edna, né? A Edna. Eu venho de uma família bem interessante,
uma família que tem. Eu digo tive porque alguns já faleceram, 11 irmãos. E, aliás, desculpa, 10 irmãos, são 11 comigo. E a minha mãe, ela teve todos parto em casa, né? Porque era uma situação, veio de uma situação interior, muito pobre, então era a minha avó que fazia os partos. E, e eu gosto de contar também isso, não no sentido apelativo da situação, mas assim, naquele mundo de 11 filhos, a gente precisava sobreviver. Essa era a primeira missão. Vamos nos manter vivos, porque ali as condições tanto de tudo, né? Desde a alimentação e os cuidados básicos. E aí, quando eu cheguei, eu estava com 13 ou 14 anos, naturalmente, meu pai, ele não queria que eu estudasse. Ele falou, ó, tá bom, você já estudou tudo que você precisava, já sabe ler, sabe escrever, é esperta, que os pais falavam, né? Olha, essa menina é esperta. E eu vi as minhas irmãs que não estudaram, meus irmãos, então essa era uma prática comum. E ele conseguiu um emprego para mim. Hoje eu entendo ele, na época não, né? Mas assim, aliás, há muito tempo eu entendo que eu ia ganhar um salário mínimo. E era uma coisa incrível. Imagina uma menina de 14 anos ia trabalhar na chácara de um médico. Aquela ajuda era incrível para aquela família. Mas eu não, eu me rebelei, eu acabei conhecendo uma família, saí, meio que fugi de casa, uma história que a gente não tem tempo para falar toda, mas assim, de casa, não, eu quero estudar, eu quero continuar, quero ser professora. E aí eu fui para essa família que a gente tinha conhecido e tinha uma escola estadual que tinha magistério, aí eu consegui. Claro, teve toda uma negociação depois com os meus pais e tudo, mas em resumo, eu desafiei o status quo ali, né? E fui para aquilo que eu realmente queria. E depois disso, a minha vida ela foi sempre dentro da possibilidade, porque eu consegui. Então, assim, porque aquilo, eu já consegui sair de casa, eu consegui, estou estudando, então as coisas vinham e eu falava, eu posso, eu consigo. E hoje, ter feito isso é muito importante, porque além da minha história profissional que você já conhece, hoje eu sou arrimo de família para os meus pais, um tem 84, tem 85, e todas as condições de uma vida hoje para eles, digna, de uma assistência médica, tudo isso é possível, né? Porque eu consigo fazer isso diferente dos meus irmãos que acabaram cedendo, né? Não trilharam um caminho diferente. Então, essa é um pouquinho da minha história. E aí as coisas foram. As barreiras, elas foram. Quanto mais eu estou amadurecendo, as barreiras vão ficando pequenas. E hoje eu fui casada há 23 anos, tenho meu filho de 23 anos também, que é um fofo, querido, amado. Eu tenho uma situação onde eu consigo olhar e falar assim, nossa, que vida gostosa, que tranquilidade no meio do caos, porque assim, hoje mesmo, para conseguir estar aqui, eu estou tirando férias, amanhã eu estou pegando voo, eu vou para a Holanda, para a Bélgica fazer um tourzinho ali junto com meu namorado. Eu não. Então, em tudo isso, eu olho e falo assim, puxa, que bacana, que eu tenho muito orgulho. E eu sempre escolho as minhas batalhas. E ontem até eu estava na fábrica de Taubaté dando uma palestra para os líderes lá. Eu estava falando muito assim sobre o conceito do locus de controle, que assim eu posso ser a vida ao azar, né? Eu posso achar que o mundo decide por mim e aí eu tenho em quem culpar, ou eu posso tomar conta da situação e dizer, puxa, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. E sim, tem as dificuldades que a vida impõe, que o mundo coloca, mas eu posso. Então, essa visão de que das possibilidades, ela me acompanha e eu mostro isso para as pessoas. Eu adoro falar sobre isso. E por último, assim, da Edna, eu sou uma pessoa muito alegre, assim, eu gosto de olhar assim, e falar assim, puxa, tá difícil, mas
Olha quanta coisa também tá fácil, olha quanta coisa tá boa, a gratidão. E tem aquelas coisas que eu deixo muito claro, fatores que eu não posso controlar. Círculo da influência. Né? Dentro de tudo isso, né, eu vou trabalhar nesse aqui, ou nesses aqui, que são os fatores que dependem de mim, eu posso controlar, que eu vou agir. Tem algo que não controlo, que não adianta eu colocar a minha energia, eu vou colocar ali e deixar para quem deve estar trabalhando nesse tema. Isso falando de todos os aspectos. Então, às vezes o meu time vem alguém e fala assim, chefe, nossa, olha o que está acontecendo, porque daí ele traz aquele problema. Eu falo, qual é a sua parte? Onde que você pode influenciar? O que você pode fazer? Aí a pessoa vai falando, e você está sofrendo por quê? Porque tem isso. Você pode controlar isso? Você consegue fazer alguma coisa? Não, eu consigo nisso. Então, joga essa energia aqui e vamos deixar outra pessoa tomar conta disso, porque senão você não vai conseguir nenhuma coisa nem outra. Então, a gente ter essa noção do círculo da influência e aonde que eu vou colocar o meu esforço, eu acho fundamental. E eu uso, sabe? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que gosta de viver. Assim, a música da minha formatura foi viver e não ter a vergonha de ser feliz. É isso. Para mim, viver e ser feliz é tarefa para já. Eu tenho um slogan que é um campo de girassóis e está escrito: ser feliz é tarefa para já. E desde 2001 eu adoto isso. Que não é para quando eu tirar férias, não é quando eu me aposentar, não é para quando tudo estiver perfeito, porque não vai estar. Para hoje. Eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Porque eu tô curtindo isso. Essa coisa da presença, do agora. Então, quando a gente fala de momentos de flow, de ser feliz, é isso, é hoje. Então, assim, um recado que eu adoro deixar, assim, ser feliz é tarefa para já. Eu reduzo a produção de cortisol quando eu me ligo que ser feliz é tarefa para já. Mais ou menos isso que sou eu. Não sei se você tem uma pergunta específica mais, ou quer abordar mais algum tema, ou fazer alguma outra pergunta, fique bem à vontade. Acho que eu estou aqui já com o sorriso quase travado de tanta aula que você está dando sobre todos esses assuntos. Muito obrigada. Fica muito nítida a tua energia, né? E o quanto a sua felicidade certamente é contagiante, influencia e é um pilar da tua atuação profissional, né? A tua felicidade é, sem dúvida nenhuma, uma das tuas principais ferramentas de trabalho. Sim. E isso é muito importante, muito bom, não só para você, mas para todo mundo que deve ter o prazer de trabalhar com você. E o seu otimismo que você falou lá atrás, quando você conhecer um pouco da minha história, você vai entender um pouco dessa questão do meu otimismo, que não é uma utopia, e sim, acho que o alimento do teu protagonismo na carreira e na vida, né, Edna? Por tudo que você acaba de contar e por tudo que você vem fazendo, vem construindo. Muito obrigada. Eu aqui quero demonstrar aqui nossa grande gratidão por ter tido a oportunidade de te ouvir durante esse tempo aqui conosco. Parabéns mais uma vez pela tua história. Muito obrigada. Ótimas férias. Aproveite muito. Eu que agradeço e é muito bacana essa oportunidade que você está proporcionando, né? Porque assim, conversar com as pessoas e poder divulgar isso é incentivo, é carinho, assim, as pessoas poderem ouvir coisas que vão trazer para elas orientações, puxa, olha, não é tão complicado assim. Então, assim, esse tipo de conversa que não é conversa teórica, não estou falando de alguma coisa que alguém elaborou, mas assim, das vidas. Eu acho que esse tipo de talks é fantástico. Você poderia pegar um assunto, vamos falar sobre neurociência, ok, mas assim, sobre vida vivida estimula demais. Então, parabéns aí pela iniciativa. A maior fonte de conhecimento e inspiração são as histórias das pessoas, né? Para outras pessoas, né? Somos humanos aprendendo com humanos. Edna, muitíssimo obrigada. Um beijo. Chegamos ao final. Beijo.
nos falamos depois das suas férias, você me contar um pouco. Tá bom. Ótimo fim de para você. Obrigada. Chegamos ao final desse episódio com a Edna Melink. Muito obrigada para todos que nos ouviram, nos acompanharam. Tenho certeza que gostaram muito de ouvir tudo que foi compartilhado pela Edna aqui. E nos vemos na próxima Rádio Talks. Muito obrigada.